Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai ter mais uma resenha de quadrinhos aqui no canal. Se você já é inscrito, seja muito bem-vindo de volta. Pode deixar o seu like logo aí no vídeo, porque você sabe que vem coisa boa por aí. Se esse é o seu primeiro vídeo, não perde a oportunidade de já se inscrever, ativar o sininho aí para não perder mais nenhuma das nossas resenhas, beleza? Então, enfim, hoje a gente vai falar dessa revista aqui. Visão e Feiticeira Escarlate, Dia das Bruxas, tá? Um encadernado capa dura lançado pela Panini, tá? Você aí que acabou de assistir o WandaVision, né? Tá cheio das emoções aí, tá procurando saber mais sobre os personagens, quer conhecer mais desses dois heróis no universo dos quadrinhos, aí você, pô, depara com uma revista dessa aqui, Visão e Feiticeira Escarlate, Dia das Bruxas, pô, tudo a ver. A série saiu daqui, tenho que ler isso aqui para conhecer o material original que levou ao enredo da série, certo? Errado. Esta revista aqui não tem absolutamente nada a ver com o enredo da série. Mas é por isso que você vai deixar de ler? Não. Tem muita coisa bacana, tem muita coisa interessante aqui nessa revista sobre os personagens, mas é só preciso deixar um alerta aqui que não é a versão que você viu lá na série, né? Aqui, essa edição é uma edição muito importante, inclusive, mais para a cronologia dos personagens nos quadrinhos. Claro que tudo que aparece aqui pode ser que seja aproveitado, pode ter alguma referência, né, em produções futuras da Marvel. Então, assim, para não dizer que não tem absolutamente nada a ver com o que você acabou de assistir no WandaVision, o que rola aqui nessa revista, mais ou menos? A Wanda e o Visão, neste período, tinham casado recentemente, né, e se mudaram para um subúrbio, para tentar ter uma vida tranquila por um tempo. E a primeira história... Desculpa, estou me adiantando aqui, porque na verdade essa edição ela reúne uma edição especial dos Vingadores e uma minissérie em 4 partes estrelada pelo Visão e Feiticeira Escarlate, tá? Então, na primeira história dessa minissérie, que aqui no encadernado é a segunda, a gente vai ter os dois, Wanda e Visão, passeando, né, pelos subúrbios num Dia das Bruxas. E é isso que a gente tem de referência. Porque eu vou comentar um pouquinho depois, o enredo aqui não tem nada a ver com o enredo da série, enfim, nem é para ter mesmo, né? Óbvio, eles estão atualizando e criando um universo próprio na Marvel dos cinemas, né? Aqui é quadrinhos. Mas vamos lá, vamos voltar para o início aqui da edição. A primeira história, como eu falei, é de uma edição especial dos Vingadores, tá? Giant Size Avengers número 4, tá? Uma história da década de 70, 75, melhor dizendo, tá? Por que essa história é importante? Nessa história aqui, a gente vai ter o casamento do Visão com a Feiticeira Escarlate, mas mais do que isso, ela vai dar aqui uma passada geral na origem do Visão, tá? De como esse personagem veio a surgir no universo Marvel. Alguns anos mais para frente, a gente vai ver que essa origem aqui ela vai ser atualizada, tá? Não foi exatamente assim que aconteceu, mas era o que se tinha de origem do Visão na época, em 75. Tem um outro encadernado, talvez eu até fale dele aqui futuramente, não sei, talvez até a Panini relance, enfim, porque a série fez muito sucesso, que trata justamente da primeira aparição do Visão branco e tal, e aí essa origem do personagem vai ser reformulada. Mas por enquanto, aqui, a gente vai ter a origem clássica, né, do herói e vai descobrir, na verdade, os sentimentos dele pela Wanda vão sendo aflorados aqui. Mas essa edição, na verdade, ela não é focada na Wanda e no Visão. Ela é mais dedicada a essa personagem aqui. Deixa eu só encontrar esta personagem aqui. Amantes. Tá? Se você é fã dos filmes da Marvel, você já deve ter visto Amantes, com certeza, nos Guardiões da Galáxia e nos últimos 2 filmes dos Vingadores. Mas Amantes, nos quadrinhos, também é uma personagem extremamente diferente do que a gente viu no cinema. Tá? A gente até fez um post no nosso Instagram falando sobre a versão da Amantes nos quadrinhos, e a gente cita essa história aqui.
tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, se você tiver curiosidade de saber um pouquinho mais sobre a Amantes dos quadrinhos, fica aí o link para você ter já uma primeira noção. Aproveita e confere nosso material lá no Instagram, que tem muita coisa bacana de quadrinhos também. Enfim, mas essa primeira história, ela vai tratar justamente, dentre outras coisas, de mostrar o casamento da Wanda e do Visão. Olha quem aparece aqui também. Agatha Harkness, a versão dos quadrinhos, que nós já também fizemos um post sobre ela. Vou deixar aqui também para você ir aos poucos entendendo como os personagens surgiram nos quadrinhos para depois serem adaptados para o cinema, para as séries, enfim. Bom, finalmente falei, tá aqui. Casamento da Mantis com o espadachim e do Visão com a Feiticeira Escarlate. Foi um casamento quádruplo, na verdade, né? Ou duplo, enfim. Então, a primeira história dessa edição é justamente para mostrar isso, né? Que nos cinemas e na série a gente não viu, né? Eles de fato não casaram, eles estavam só morando juntos, etc e tal. E aí a gente começa a segunda parte da revista, que é justamente a minissérie em 4 edições do Visão e da Feiticeira Escarlate, tá? Antes da gente entrar propriamente nessa história, eu acho só bacana de citar o desenhista dessas edições, dessa minissérie, é o Rick Leonardi. Quem é fã de quadrinhos deve lembrar do Rick Leonardi, da época do Homem-Aranha 2099 e tal. Ele é um desenhista que eu gosto muito do traço dele, mas aqui ele ainda estava meio que no início da carreira. Eu imagino que esse tenha sido um dos primeiros trabalhos dele para a Marvel e tal. Então ele ainda estava num traço em formação, ele não tinha ainda definido o estilo dele, né? Tanto que se você for comparar isso aqui com a versão dele do Homem-Aranha 2099, é bem diferente. Mas ainda assim é um traço bacana, é um traço que me agrada pelo menos. E achei legal comentar esse detalhe. Bom, nessa minissérie, como eu disse, a gente vai ter a Wanda e o Visão morando num subúrbio e tentando se afastar dos problemas. Obviamente que eles não vão conseguir. E cada edição ela vai trazer uma história diferente, que não necessariamente vai ser interligada ou uma continuação direta uma da outra. Então, essa primeira a gente vai ter uma história ambientada no Halloween, que vai ter algumas coisas aí meio de sobrenatural e tal. A Wanda está começando a estudar magia, né, com a Agatha Harkness. Isso aí, né, mais ou menos dá para fazer um paralelo com algumas coisas da série e tal, especialmente se você viu o último episódio. Eu não vou dar spoiler porque eu não sei se você viu ou não, enfim, não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, blá blá blá. Na segunda história, a gente vai ter aqui já uma interação do casal, né, com o Pietro e a esposa dele na época, a Cristales, né, que tem um filho e tal. Só que aqui o principal, aí que a gente vai entrar um pouco na origem, né, da Wanda e do Pietro, né, nos mistérios que cercam o nascimento deles e a origem deles nos quadrinhos, né. Aqui foi, na verdade não foi aqui, mas algumas edições anteriores desse período aqui de... Deixa eu só confirmar quando é que foi essa minissérie aqui, mas essa aqui acho que já foi década de 80, 82. Em algum período anterior tinha sido estabelecido que a Wanda e o Pietro eram filhos de 2 heróis da Era de Ouro da Marvel, o Ciclone e a Miss América, tá? Eles começaram a vida como órfãos e tal, e lá pelas tantas ficou estabelecido que não, os pais deles são esses 2 heróis que eu acabei de citar. Então essa história aqui, essa segunda história da minissérie, ela vai justamente lidar com essa situação. Ó, olha aqui, deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ó, aqui ele vai falar aqui um pouco do passado, dos invasores, né, que era a equipe que eles faziam parte. Tá aqui a Miss América, tá aqui o Ciclone, né? O Ciclone até... A Miss América já tinha morrido, mas o Ciclone ainda estava vivo, aqui ele participa da história. Então, enfim, a Wanda e o Visão vão ajudar o Ciclone e acabam descobrindo algumas coisas do passado deles, ou seja, eles não são filhos desses 2 heróis. Então, de quem eles são filhos? Isso não tinha sido revelado até então, eles estavam nesta dúvida. A terceira história vai falar um pouquinho aqui da história do Visão novamente, né, da relação do Visão com Magnum, que é um outro herói. Porque assim, eu vou tentar ser bem sucinto, mas a origem do Visão nos quadrinhos, ela meio
embaralhada assim, porque até aqui, até a década de 70, 80, o que acontece? O Visão tinha sido construído a partir do corpo de um androide que era o Tocha Humano original, lá da Era de Ouro. Só que os padrões mentais do Visão tinham sido copiados a partir de um outro herói, o Magnum, ou Simon Williams. Tinha sido feita uma cópia dos padrões mentais dele, que ele tinha morrido, e isso serviu de base para criar a personalidade do Visão. Aí lá pelas tantas o Magnum ressuscitou, como todo bom super-herói ressuscita, vira e mexe e tal. Depois a origem do Visão foi atualizada, descobriram que ele não era parte, não tinha sido feito a partir do corpo do Tocha Humana, enfim. Mas aqui esse mistério começa a ser desvendado, né? A gente tem uma história que eles vão enfrentar aqui o Ceifador, que é um vilão que é irmão do Magnum, né? Do Simon Williams. Então o Magnum também aparece aqui nessa história, então eles vão dar um foco maior, no caso, pro Visão aqui nessa história, né? Falando um pouquinho do passado dele, dessa relação dele com o Magnum especificamente. Olha, vão, né, dar todo um background aqui para ele e tal. É interessante se você quer conhecer as origens do personagem nos quadrinhos, né? Mas, como eu estou falando, não tem absolutamente nada a ver com o Visão do universo Marvel cinematográfico, né? E aqui, finalmente, na 4ª edição da minissérie, a gente vai ter a grande revelação que Wanda e Pietro são filhos do Magneto, né? O mestre do magnetismo, o grande inimigo dos X-Men e tal. Enfim, então essa história, durante muito tempo, foi a origem definitiva da Wanda e do Pietro. Aqui, finalmente, o passado deles foi revelado, né? Eles como sendo filhos do Magneto, que tinham sido abandonados, né, quando criança, depois reencontraram o pai enquanto adultos, trabalharam juntos na Irmandade de Mutantes, né, foram inimigos dos X-Men, sem saber que eram pai e filhos, até que finalmente se descobre aqui o parentesco deles. E durante vários anos essa foi a origem definitiva, a história estava resolvida, né? Parece, aí eu não vou falar com muita propriedade porque eu não li essas histórias, mas parece que já andaram mexendo nisso de novo em tempos mais recentes, que a Wanda não seria filha do Magneto, enfim, eu não vou entrar nessa seara porque de fato eu não li a história. Mas essa é a origem clássica, essa é a origem que eu acho mais bacana, que eu acho que faz mais sentido, e a história vai terminar aqui justamente com eles descobrindo essa relação com o Magneto, e o Magneto conhecendo a neta, a filha do Pietro com a Cristales, que tinha acabado de nascer na época, a Luna. Então é uma história legal, é uma história bacana, tem ação e dá toda essa reviravolta para explicar um pouquinho do passado dos personagens. Aliás, a edição toda é voltada para explicar o passado desses personagens, né? Mas, como eu insisto em falar, não tem relação nenhuma com WandaVision. A relação é muito tênue que você pode fazer com a história da minissérie, da série de TV e desses personagens no universo Marvel cinematográfico com o que está aqui nos quadrinhos. A gente não sabe se a partir do final da série, né, nos próximos filmes e tal, eles vão tornar a Wanda um personagem mais próximo do que está aqui nos quadrinhos ou não. De qualquer maneira, fica aqui a dica, quem quiser conhecer as origens do universo Marvel, o passado do universo Marvel, histórias bem legais, histórias que na época foram extremamente marcantes e até hoje são importantes, né, para os fãs dos quadrinhos e para a cronologia dos personagens em si, né? Então essa é a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham curtido, né? Qualquer coisa deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês leram, o que vocês acharam da série também, se vocês encontraram algum outro paralelo na série que eu não encontrei, enfim, o espaço tá aí pra gente comentar e construir o canal juntos, beleza? É isso, pessoal, até a próxima!